Alô, amigos que acompanham semanalmente o programa Sustentabilidade há mais de uma década no ar, trazendo inovação, informação e tudo aquilo que pode contribuir para a sua carreira profissional e também para os aspectos de cidadania e responsabilidade social, temas tão importantes para todo ser que quer produzir um planeta melhor. E para falarmos sobre todo esse novo movimento no campo da educação, uma pessoa que vem desenvolvendo um trabalho significativo, que é o professor Dr. Antônio Lobosco, que é professor da FATEC, nossa FATEC aqui em São Paulo, tão reconhecida, e que falará sobre os aspectos da escola incubadora, o conceito, ou esse novo conceito de educação que está emergindo aqui no Brasil, em São Paulo especificamente. Lobosco, muito obrigado por nos atender. É um prazer estar com vocês aqui e eu espero contribuir muito para o desenvolvimento dessa entrevista e da inovação no estado de São Paulo. Bom, inicialmente, fala um pouquinho da FATEC, até porque o nosso programa é assistido em outros estados do Brasil e é importante reconhecer esse cenário, né? A FATEC é ligada ao Centro Paula Souza. A FATEC são faculdades de tecnologia implementada pelo governo do estado de São Paulo. Temos diversos cursos em diversas cidades espalhadas pelo estado de São Paulo. É uma ilha, né? São Paulo tem um aspecto muito interessante dessas FATECs e que promove a empregabilidade e uma melhor colocação desses alunos, né, no mercado de trabalho. É uma instituição já respeitada no mercado, né? E eu faço parte da FATEC desde 2017 como temporário e depois, a partir de 2018, como efetivo. Eu estou sediado na FATEC Mauá, mas dou aula também na FATEC Tatuapé, Zona Leste e Ipiranga. As cadeiras que você ministra aula? Eu sou professor nas disciplinas de empreendedorismo, inovação, também atuo como professor na área de estratégia. Então, o meu segmento é bem interessante, voltado justamente para a área de gestão. E o empreendedorismo ele é interessante porque ele acaba englobando todas as áreas que a FATEC possui, né, as áreas de formação. O empreendedorismo hoje é o grande forte que nós pretendemos colocar dentro das FATECs, né, para formar cada vez mais empresas, pequenos negócios, médios negócios no futuro, grandes, quem sabe, e gerar empregabilidade no estado de São Paulo, além de renda, impostos para o estado também, e a melhoria do estado. Quando a gente fala de empreendedorismo, né, às vezes na cabeça das pessoas fica a sensação de que o empreendedor é alguém que está trazendo uma nova tecnologia, que está trazendo um novo conhecimento para o mercado, e às vezes não necessariamente é isso. O empreendedor pode ser um cidadão que está entrando no mercado para colocar o seu conhecimento em prol de alguma coisa. Eu queria que você fizesse uma abordagem geral assim, para facilitar a compreensão das pessoas menos afeitas a esse conceito. Quando a gente fala de empreendedorismo, é bem interessante abordar que o empreendedor não é só aquele que abre uma empresa e que inicia um negócio. A ideia é que nós tenhamos cada vez mais empreendedores se formando no país e montando empresas, né? Mas nós, quando atuamos nas empresas, nas organizações, nós somos empreendedores também, empreendedores corporativos, né? Então, é uma figura importantíssima nas empresas, porque você veja, uma Apple, um Google, o Facebook, diversas empresas, elas se formam com o seu fundador, mas em um dado momento esse fundador ele desaparece, né? Ele acaba morrendo muitas vezes, né? Como é o caso da própria Apple com Steve Jobs, né? E a empresa continua, né? Então, quando ele monta uma empresa, quando o empreendedor monta uma empresa, ele monta para que ela se torne perene no mercado, né? Ele não monta só para ele, ele monta para a família, para os netos, bisnetos, para a sociedade, né? Então, dentro dessas empresas continuam outras pessoas gerando
inovação, né? O empreendedor é aquele cara que sempre busca criar algo novo, que busca melhorar a sociedade. Então, a gente não pode dizer só que o empreendedor é aquele cara que vai montar a empresa. Uma pessoa que pensa num equipamento para melhorar a saúde de uma pessoa com necessidades especiais, com uma necessidade específica, também é um empreendedor. Então, o empreendedor ele é importante na sociedade, no mundo como um todo, né? Ainda mais hoje que a gente fala tanto de sustentabilidade, que é o foco até mesmo do teu site, do que aborda ele, né? O empreendedor ele é importantíssimo para a sustentabilidade do país, e não só do país, também sustentabilidade empresarial. E esse cara se torna importante para ser estudado, né? E quando a gente fala do empreendedor, a gente vê muita gente se tornando empreendedor. Aquele cara da banquinha de cachorro-quente, aquele cara que abre uma pizzaria, uma hamburgueria, ele é um empreendedor. Só que a essência desse empreendedor é quando ele gera uma inovação que altera o estado da arte do que acontece na sociedade, né? Então, por exemplo, a gente pega um empreendedor, por exemplo, que gera um telefone que já não é mais um telefone, que já não é mais um celular, é um aparelho que reúne multimídias e que hoje você não vive sem ele. É um computador, é uma máquina de fotográfica, é uma máquina filmadora, é uma calculadora, é um editor de texto. Ou seja, é um cara que mudou a história da arte da telefonia, da comunicação, da informação. Então, esse é o empreendedor importante, é aquele cara que gera inovações de base tecnológica, é aquele cara que gera um drone, é aquele cara que cria, por exemplo, uma estação orbital. O próprio Kim colocou agora, né, a NASA colocou o James Webb no espaço, né, um telescópio Sim. que vai mostrar o mundo todo e o universo todo de uma maneira totalmente diferente do que a gente via antes. Então, esse é um empreendedor importante, esse é o empreendedor que a gente quer formar dentro do país. Aquele cara que, quando vende um produto ou serviço, gera enormes divisas para o país, impostos e geração de emprego com qualidade, e não um emprego qualquer, né? É um Sim. emprego que gere Com empregabilidade. valor agregado, vamos chamar assim. Isso. Perfeito. A empresa de base tecnológica é aquela que tem um valor agregado além do que as outras possuem. E nós temos perfis psicológicos de empreendedores. Você poderia falar um pouquinho disso? A pessoa que é mais assim ou mais assado? Olha, tem diversas categorias de empreendedores, tá? A gente poderia ficar falando aqui durante uma hora só sobre tipos de empreendedores. Nós temos o empreendedor nato, aquele cara que nasce com essa habilidade do empreendedorismo, que quer criar coisas diferentes e que realmente cria, que tem um perfil de correr riscos. Mas nós não temos só esses tipos de empreendedores. Tem aquele empreendedor que cria uma oportunidade para sobreviver, porque não tem como sobreviver num país cheio de adversidades como o nosso, e ele gera um produto ou serviço em que ele vai poder, por exemplo, ter uma qualidade de vida melhor. Então, se nós formos falar de tipos de empreendedor, nós vamos levar muito tempo. Eu acho que o que importa é dividir o empreendedor, aquele que é o de oportunidade, né? Que gera uma inovação que vai trazer benefícios não só para ele, mas para o país e para a região que ele está instalado, e aquele empreendedor que empreende por necessidade. Então, aquele empreendedor por necessidade, ele tem que ser estudado, óbvio, ele é muito importante, mas eu creio que o mais importante para nós como sociedade é esse empreendedorismo que vai além, que rompe as barreiras do nosso país e que transforma numa coisa global, mundial e que traz benefícios para o país. E nesse primeiro grupo, então, tão importante nessa formação de novos negócios e de uma visão 360 graus de mercado, vamos chamar assim, né? Existe o braço da escola incubadora nisso, né? O que vem a ser a escola incubadora nesse cenário? Bom, vamos lá. Antes de eu falar sobre escola incubadora,
que é um tema que nós estamos começando a estudar, a analisar, primeiro a gente tem que entender o que é uma incubadora, né? O princípio disso tudo, né? As incubadoras surgem na década de 30, 40, nos Estados Unidos, na Universidade de Stanford, quando surgem lá dois jovens alunos, né, que montam uma empresa e que eles são apoiados, pelo menos pelos professores, com dicas, com instruções, e começam um negócio inovador. E são os alunos Hewlett e Packard, que depois formam a HP, né? Essa empresinha aí, HP. Pequenininha que a gente usa todos os equipamentos dela aí no nosso dia a dia de hoje, né? E surgiu dentro de uma universidade. E aí surge esse conceito de incubadoras, tal qual aquela incubadora de um recém-nascido, em que ela existe para apoiar o surgimento dessa vida e fazer com que essa criança se desenvolva fora do útero materno. A mesma ideia foi utilizada como incubadora, é daí que vem o nome, né? Incubadora. Só que em vez de incubadora de recém-nascida, é uma incubadora de empresas. E o que seria essa incubadora, né? É um ambiente propício para que pequenas empresas que estão surgindo, empresas de base tecnológicas, startups de base tecnológica, tenham capacidade de surgir, porque a pessoa, o aluno que está dentro de uma universidade, ele tem uma ideia maravilhosa, só que ele não tem recursos para colocar isso em prática. Então, o que vem ser essa incubadora é uma maneira de você apoiar esses alunos com apoio gerencial, porque um cara, por exemplo, um aluno que está se formando em engenharia, medicina, talvez ele não tenha o conhecimento de contabilidade, de administração, de gestão de pessoas. Tino comercial. Marketing, né? Marketing, Não tem sim. essa visão. Ele sabe fazer aquele programa, aquele projeto, aquele produto, operar, fazer uma operação que salva vidas, mas ele não sabe controlar gerencialmente. Então, a incubadora surge para começar esse apoio. Além desse apoio, ele tem um espaço que é cedido por essa instituição, que pode ser privada, pode ser pública, pode ser mista, em que ele tem salas para que ele possa utilizar, computadores, água, luz, internet de alta velocidade, de banda larga, porque precisa disso, né? E com custos subsidiados. Muitas vezes até com custo zero, dependendo da instituição. Então, nós temos incubadoras espalhadas no mundo todo, no Brasil também. Nós temos o Cietec, que é muito ligado ao IPEM, à USP, né? Do Sérgio Risola. Sérgio Risola, que eu fui visitar, inclusive, meu trabalho de doutorado, eu fui fazer uma visita lá no Cietec, e é a incubadora mais importante aqui da América Latina. Na época que eu fui, tinha mais de 150 empresas incubadas, em que eles apoiam esses jovens que vão surgir dentro das universidades e têm vontade de criar uma empresa, e ele oferece todo o apoio gerencial, jurídico, apoio para que esses alunos consigam financiamento junto ao governo federal, estadual, para começar suas pesquisas, e muitas vezes até mesmo de fundo perdido, né? Então, se forma essa rede de parceiros que começam a apoiar essa empresa. E essa empresa está indo para o mercado, muitas vezes sendo até mesmo adquirida por empresas maiores, ou muitas vezes ela se torna uma única, né? Ela vai por si só e começa a ganhar mercado da HP, da Hewlett Packard lá atrás, né? Essa HP, ela só está posicionada onde hoje é o Vale do Silício. Surgiu justamente por causa dessas universidades de ponta que tem na região, e também para que por essas universidades apoiarem esses jovens a construírem essas empresas de inovação, empresas tecnológicas. E essa ideia passou para o mundo todo, né? Inclusive aqui no Brasil. E começou-se a estudar novas formas de se aplicar essa incubadora de empresas. E nós temos um caso que surgiu aqui em São Paulo, né? Que é o caso de uma escola incubadora. Não é algo novo a escola ser uma incubadora, tanto que a gente falou da Universidade de Stanford, mas uma escola, por exemplo,
de educação básica, né, de educação fundamental, que pensou em apoiar esses jovens que estão iniciando os negócios dentro da escola, dentro dessa escola incubadora. Apoiar como? Cedendo um espaço, apoiando com uma internet de banda larga, com um apoio gerencial. Então, surge essa ideia dessa escola incubadora. Também nós temos empresas que hoje atuam como incubadora, empresas que estão se formando, se fortalecendo, como é o caso do Cubo, né, do Itaú, né, que dentro desse Cubo tem inúmeras de empresas de base tecnológica que estão se formando dentro desse Cubo. E qual a vantagem disso? Sinergia de negócios. Então, essas empresas que estão se formando lá dentro são empresas que têm sinergia com o negócio em que ela está inserida. Então, no Cubo, por exemplo, tem diversas empresas que estão ligadas ao segmento financeiro, ao segmento bancário. Então, surgem empresas lá dentro que o Itaú vê qualidade naquilo e pode, por exemplo, adquirir tecnologia ou adquirir até mesmo empresas de outros segmentos, que ela vai acabar muitas vezes atuando em um segmento díspare, mas que tem uma sinergia com o negócio Itaú. A mesma coisa aconteceu com a escola incubadora, que é essa escola incubadora que está dentro do Colégio Pestalozzi e que é do Alexandre Berbel, que ele toma conta dessa escola lá ligada ao Colégio Pestalozzi, e que apresentou uma tese na USP recentemente, e que eu achei interessante, né? Eu participei, inclusive, da banca de doutorado do Alexandre Bebel, e é um assunto muito interessante que deve ser estudado. Então, o meu caminho agora, porque eu estou quase iniciando um pós-doutorado na USP, em que eu vou abordar um pouquinho esses ambientes que estão surgindo voltados para a incubação de negócios, com sinergias para esses negócios que estão servindo de incubadoras de empresa. Ou seja, então a escola incubadora acaba sendo um local que pode ceder o espaço, reduzindo o custo de uma pequena startup que está iniciando o seu trabalho, e ela pode se instalar nesse local, como no caso na escola que você citou, que fica em Osasco, se não me falha a memória, né, do Colégio Interativo Pestalozzi. E aí uma empresa pode se instalar naquele local e utilizar-se da estrutura lá instalada. Você acha que o ambiente escolar, digamos assim, onde nós temos professores, e estamos falando daqueles professores que temos muitos deles, você certamente é um deles, voltado com amor à preparação dos seus alunos, então você acha que o local também, além da estrutura, propicia o engrandecimento da empresa que ali se instala para se valer dessa incubadora, digamos assim? Bom, vamos lá. Imagine uma empresa que está surgindo no mercado e que ela resolve fazer games educativos. Ela vai criar jogos educativos. Tem toda a parte de programação, toda a parte de lógica, toda a parte de interface gráfica. E aonde mais ela poderia testar se aquilo vai ser válido do que diretamente na escola que poderia adquirir aquele produto dele? Ver se atendeu a necessidade do professor, ver se atendeu a necessidade de aprendizagem do aluno, ver se atendeu as expectativas de quem vai fazer o investimento nessa tecnologia e colocar isso, por exemplo, milhões de reais na mão de uma empresa e adquirir um software caríssimo e vai colocar isso em todas as suas máquinas. Então, olha a escalabilidade disso com uma parceria, por exemplo, como acontece na escola incubadora que eu citei agora lá do Colégio Pestalozzi, em que eles vão ter esse feedback na hora e que eles vão poder fazer alterações no processo dele e que eles vão ter contato até mesmo com os clientes, não só aqueles clientes de empresa, como o cliente, o usuário final do produto.
Então, imagina que essa pessoa resolva amanhã, eu quero adquirir um software para colocar na minha casa porque meu filho está com dificuldade na aprendizagem de matemática. E você vê isso na hora como acontece, né? Então, veja a sinergia dos negócios acontecendo. Fora que, por exemplo, talvez essa empresa que está lá dentro da escola, quanta oportunidade ela teria em apresentar isso para um grupo de professores, para mostrar a importância disso no ensino da matemática, da ciência, da história. Quantas pessoas ela teria a possibilidade de mostrar um negócio para um empreendedor que quer investir na sua escola, como ele vai ter agora nesse momento? Então, ele pode citar que ele já teve caso de sucesso antes dele ir para o mercado. É a Sim. mesma coisa nós, como profissionais, né? Quando a gente vai enviar o nosso currículo, o cara olha, cadê a experiência profissional? Então, cadê a experiência empresarial? Para quantos você já vendeu? Então, eu já vou ter como mostrar, por exemplo, que já foi testado, já foi colocado em prática. É uma vantagem a mais ainda para essa pessoa, né? Para esse empreendedor. Fora que gera uma propaganda para ambas as partes, né? Sim. E também tem o mercado consumidor em volta, né? Porque tem o pai do aluno, quer dizer, tem todo o cenário de quem frequenta diuturnamente todo aquele ambiente, né? Muito interessante essa visão. O meu estudo de escola incubadora, que eu estou pretendendo fazer, não vai envolver só a escola incubadora, mas vai envolver também, por exemplo, o Cubo do Itaú, vai envolver outras instituições que possuem um ambiente como esse. O próprio Google também está criando esses espaços. Então, eu quero estudar mais negócios. Eu, na minha tese de doutorado, eu fiz um estudo de incubadoras e do modelo de negócios de 10 incubadoras, 6 incubadoras brasileiras e 4 incubadoras em Portugal. Então, eu fui até Portugal, visitei incubadoras lá, eu vi a estruturação deles, como acontece, eu vi todos os aspectos gerenciais que acontecem dentro dessas incubadoras, tanto em Portugal como no Brasil. E eu criei um modelo chamado Monibitec, que é um modelo de negócio para incubadoras de base tecnológica. Então, agora a minha ideia é pegar e estudar essas escolas incubadoras que estão surgindo, né, como é o caso do Berbel, esses outros ambientes que estão surgindo também empresariais, são criados por empresa para colocar dentro dessas empresas vários empreendedores, várias startups e abrir espaço para essas pequenas empresas. Porque veja só, imagina o quanto o Itaú não deve gerar de horas de trabalho para sua equipe de programação, de analistas de sistemas, para criar, por exemplo, um produto que ela tenha necessidade. E imagina ela já encontrar esse produto pronto sem ela ter que gastar horas extras, que é a hora mais cara que existe hoje no mercado, é a hora de um profissional de tecnologia da informação. Então, ela também se beneficia disso. Ela pode comprar algo que ela mesma determinou que ela precise para o mercado. E acaba surgindo dentro dela mesma, dentro dessas empresas que estão incubadas lá dentro. Ela pode nem ser dona delas, ela pode nem fazer parte do capital acionário dessas empresas, ela pode só comprar o produto, ela já está se beneficiando dessa sinergia que eu disse que acontece entre a incubadora, os incubados e a empresa que está atuando como incubadora. Ou seja, não precisa inventar a roda de novo, né? Já tem gente colocando a coisa no trilho, né? É a nossa terceirização que está presente aí em todo o mercado, né? Só que agora de uma maneira um pouco diferente, né? Mais organizada, mais organizada. É uma terceirização muito mais organizada, em que você vai comprar o produto que se origina dessa incubada que está lá dentro da sua empresa, né? Teoricamente, eu acho que é uma ideia muito, muito interessante para a gente abordar na academia. Bom, Bosco, nós já estamos chegando no final desse papo delicioso, mas eu queria que se você pudesse brevemente dizer sobre essa tua experiência em Portugal, da qual tenho muitos amigos que acompanham o programa Sustentabilidade e que, inclusive, levam
por exemplo, pesquisadores do Brasil, que nós já entrevistamos para Portugal. Né? Alguns já foram para Portugal. O perfil digamos, do empreendedorismo em Portugal é diferente do perfil brasileiro, dada a nossa necessidade de superação? Temos um outro cenário, vamos dizer assim? Olha, o que eu pude observar, eu não fui estudar o empreendedor, né? Eu fui estudar a incubadora. Sim. Eu não fui estudar o perfil deles lá. Eu fui estudar o perfil das incubadoras. O que é interessante é que, por exemplo, no Brasil, a ideia da incubadora, depois que eu construí toda a minha análise, a gente observa no Brasil que eles querem que as incubadoras sejam muito paternalistas, que ofereça tudo o que o empreendedor precisa. Oferecer tudo o que ele precisa, tudo. É como se fosse um pai e um filho. Eu quero dar tudo para o meu filho. E se for um único filho, então é pior ainda. A gente quer oferecer o mundo para ele e não quer que ele tenha nenhum problema amanhã, né? Então ele chega em casa, tá com algum problema, filhinho? Você está precisando de dinheiro para sair? Você está precisando disso? Está precisando daquilo? Quer o carro? Quer uma televisão? Então a gente oferece tudo. A ideia da incubadora brasileira, muitas vezes, ela é muito focada nisso, em apoiar tudo o que ele precisa. O que eu observei em Portugal é que a ideia de incubadora é um pouco mais profissional, o modelo dela. E as incubadoras que estão surgindo dentro das empresas aqui no Brasil, elas estão seguindo um pouco desse rito, tá? Então, é não dar tudo, é mostrar para ele as agruras do mercado. Então, a gente tem que mostrar isso. Nós temos que mostrar... Bem estilo europeu, né? Daqueles que viveram 2 guerras, um continente e tudo mais, que a coisa não é tão fácil assim. Né? Chegar, pegar o menino e falar, ó, vai para a rua agora, meu, sobe um pouquinho daqui e vai encontrar trabalho, vai sobreviver, entendeu? Então, a ideia da incubadora lá, que eu observei, é que eles cobram mais por serviços, entendeu? Eles fazem com que esse pequeno negócio ele aprenda que quando ele for para o mercado ele vai ter uma série de dificuldades. Ô, Bosco, Então, infelizmente o nosso tempo está se esgotando e eu acho que eu gostaria até já de me comprometer com você para você voltar a falar em breve sobre o empreendedorismo como um todo, né? Para que você pudesse dar talvez até dicas para as pessoas como elas poderiam iniciar o seu negócio ou a quem devem procurar para que melhor se estruturem nessa largada, desse filho que está nascendo, tá? Que é a vontade de todo brasileiro. Sim, eu aqui agradeço. O assunto incubadora ele é muito vasto, ele é muito extenso, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma comparação dessas Brasil e Portugal, então é maior ainda, né? Então, quem quiser ler um pouquinho mais sobre isso, é só procurar lá meu nome, professor Antônio Lobosco, tese de doutoramento, vai encontrar muita coisa que eu falo sobre as incubadoras de Portugal e as incubadoras do Brasil. Aqui no Brasil, então, como eu disse, nós estamos mudando um pouco esse foco, né? Nós estamos indo mais para esse lado profissional da incubadora, muito mais sólido, né? E está crescendo e está se tornando, por exemplo, essas ideias iniciais, como é a escola incubadora do Alexandre Berbel, lá em Osasco, Colégio Pestalozzi, o Cubo, o Google. Tem aqui no Brasil uma série de outros estudos que eu vou fazer o levantamento e quando eu terminar, quem sabe, a gente volta aqui até para falar um pouquinho mais sobre esses novos ambientes para o surgimento de startups no Brasil. E desafios, né? E desafios, verdade, isso mesmo. Muito obrigado mesmo, foi um prazer te conhecer. Nós encerramos mais uma edição de um programa que está no mercado para informar a você, para que você possa seguir com informação construtiva e fazer com que os seus negócios progridam. Um grande abraço e até breve.